Bom, esse aqui é um limite fácil. Se você entra na prova, poxa, super tranquilo. Como é que eu faço? Aqui está dizendo assim, qual é o limite dessa função aqui, que é uma soma com uma subtração, quando x vai para zero. Então, x está indo para zero. Ele não nos interessa o limite quando x é zero, mas quando ele está se aproximando de zero. Nesse caso, não está pedindo limites laterais, tá? Essa função aqui, a gente não está estudando a continuidade dela, a gente não tem o gráfico também nesse momento. Então, a gente vai considerar que essa aqui é uma função contínua. O que eu faço? Imaginem que eu tenho 0 na 3 mais 4 vezes 0 na 2 menos 3. É isso aqui que a gente faz. Isso é um sacrilégio matemático, tá? Porque não é zero. É indo para zero, é se aproximando de zero. Mas, para efeitos práticos de cálculo, a gente utiliza isso. Normalmente os professores colocam assim. Se o x está indo para zero, para quanto está indo x elevado na 3? Imaginem, 0 na 3. 0 na 3 está indo para zero, né? Porque quanto mais eu aproximo o valor de x de zero, mais a resposta vai ser aproximada de x de 0 elevado na 3, que é 0. Bom, aqui é 4 vezes 0 na 2. 0 na 2 é 0, vezes 4, 0. Então, o 4x2 também está indo para 0. Bom, e o 3 é constante, então ele permanece. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei com 0 mais 0 menos 3. Então, o limite quando x vai para 0 é 3, com o seu negativinho, porque ele é menos 3 ali. Negativo, tá? Nessa função aqui, eu tenho um problema aqui. Por quê? Quando eu fizer essa conta, esse negócio aqui tem que dar diferente de 0. Porque não pode ter uma divisão por 0, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que fazer um algebrismozinho, tá? Vocês devem fazer uma revisão de quadrados perfeitos, tá? O que é quadrado perfeito? Aqui eu vou fazer esse porque é o que nos interessa. Quando a gente tem uma coisa do tipo x ao quadrado, x e número, tá? Não tem nada aqui na frente, tá? É mais 1. E eu tenho os 3 termos, x ao quadrado, x e número. Eu posso desconfiar que isso aqui pode ser escrito como uma multiplicação de 2 números, de 2 parênteses. E a gente chama isso de fatorar a expressão, tá? Então, eu vou botar ela aqui embaixo. X ao quadrado mais x menos 2. Isso aqui a gente pode escrever de uma outra forma. Não pode escrever outra coisa, tem que escrever a mesma coisa, mas de uma outra forma. Como que a gente faz isso? Se a gente tem aqui esse trinômio, que a gente chama de trinômio porque são 3 termos, um deles é quadrado, aqui tem um termo em x só e um número sozinho. Esse cara aqui, ó, ele é a multiplicação de 2 números. Tá? Eu multiplico um cidadão por outro cidadão e dá menos 2. E esse aqui é a adição desses 2 números que são multiplicados aqui. Então, quando são números fáceis, por isso que tem que ter um aqui na frente, tá? Senão não vai colar isso aqui que a gente está fazendo. Se vocês forem ver questão de prova, de concurso, de ENAD, de ENEM, tudo que é de livro, muitas e muitas vezes, quando aparece um trinômio, ele é fatorável. A gente pode pensar isso que eu estou falando aqui, que vai funcionar. Se isso não funcionar, a gente tem que encontrar as raízes por Bhaskara e alterar o sinal delas. E aí vai colocar também nos parênteses. O que eu vou fazer? O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando escrever o seguinte, um parêntese vezes o outro parêntese, que é fatorar a expressão, com um xizinho aqui, com um xizinho aqui. Quando que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso quando eu tenho um x ao quadrado, x ou qualquer letra, né? Depois x ou qualquer outra letra, desde que seja a mesma, e número sozinho. Então, olha só, as possibilidades para que eu multiplique 2 números e dê 2, sendo eles inteiros, é 1 e 2. Só que o caso é o seguinte, dá menos 2 a multiplicação. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, esses caras têm o sinal diferente, com certeza. Ou isso aqui é 1 vezes menos 2, ou então é menos 1 vezes 2. Como que eu decido quem é essa? Digamos assim, ó, é isso aqui, ou seja, aqui tem um sinal de menos, ou é o 1 vezes menos 2. É uma dessas possibilidades aqui. Como é que eu vou decidir qual delas?
Quem é que é negativo? É o menos 2 ou é menos 1? Aí eu venho para esse termo aqui. Esse termo aqui, em x, ele vai me dizer o que aconteceu quando eu somei. Quando eu somei, sobrou. Se eu somei e sobrou, é porque quem era positivo era o número maior deles, né? Então, é o 2. Então, isso aqui é mais 2 menos 1. Ó, faz essa conta. Menos 1 mais 2 vai somar 2 menos 1, 1 positivo. Então, não é esse aqui. Como é que eu sei que não é esse aqui? Porque o 2 é positivo. E aí a expressão já está fatorada. Aí eu ponho um x aqui, ponho um x aqui. E aí o 2 a gente já viu que ele é positivo e o 1 negativo, menos 1. Então, essa expressão aqui é a mesma do que essa. Se vocês quiserem conferir, a gente for aqui, vou colocar aqui conferindo. X vezes x, x ao quadrado. Para multiplicar isso aqui, a gente multiplica esse termo pelos dois de lá, depois esse pelos dois também. Então, x vezes menos 1, menos x. 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, isso aqui dá x ao quadrado. Aqui dá mais 1x menos 2, que é a mesma coisa que está aqui. Ó, mesma expressão, voltou para cá. O que a gente vai fazer aqui é colocar x mais 2, x menos 1, sobre essa fatoração aqui, tá? O que vai ser? Essa aqui é mais simples, porque eu tenho só dois termos. Então, aqui embaixo é uma fatoração mais fácil, tá? Porque os dois termos têm x ao quadrado e x. Então, a gente pega, põe um x aqui, vezes, abre um parênteses. Aqui dentro, eu vou colocar aquilo que eu tenho que multiplicar por x para dar x ao quadrado e para dar menos x. Então, o que eu preciso multiplicar por x, que é o fator comum, porque ele aparece nos dois termos, para encontrar x ao quadrado? X. Ah, como é que eu sei isso, professora? Porque esse x aqui está na 1. Esse x... Quando eu ponho alguma coisa multiplicando aqui e é a mesma letra, eles somam os expoentes. Então, isso aqui é x na 1 também. X na 1. E agora eu preciso multiplicar por x, tem que dar menos x. Então, eu já tenho o x, para dar menos x, tem que multiplicar por alguma coisa que não altere em nada. Então, multiplicar por 1. E aqui é que está o negócio, né? Aqui, então, deixa eu só botar aqui. Só vou botar assim, porque na verdade a gente não colocou o limite ali, tá? Então, a gente só pegou isso aqui e transformou nisso. Com isso agora a gente tem o quê? A gente vê o seguinte, quem é que vai fazer isso aqui dar 0? Qual é o número que não pode ser, tá? Que isso aqui não teria nenhum tipo de resolução. Se embaixo eu obtivesse 0, e é justamente quando o x vai para 1. Porque se o x for 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, e isso não pode acontecer. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o limite quando x tende a 1, depois a gente ter conseguido simplificar isso. Então, eu simplifico aqui com aqui, porque eu estou multiplicando por um número, dividindo pelo mesmo número. E aí vai ficar limite quando x tende a 1 de x mais 2 sobre x. E aí aqui a gente vai fazer o mesmo tipo de raciocínio que nós fizemos aqui em cima. Limite, quando x vai para 1, olha só, dessa função, deixa eu botar aqui, x mais 2 sobre x, isso aqui vai indo para, se x está indo para 1, isso aqui está indo para 1. Então, isso aqui está indo para 1 mais 2, isso aqui tudo está indo para 3. Se o x está indo para 1, para onde vai estar indo 3? A gente pode dividir os limites, né? Para onde está indo 3 dividido por 1? Está indo para 3, e essa aqui é a resposta.